25 anos depois, José Mourinho regressa ao Benfica, o clube onde deu os primeiros passos na sua carreira de treinador. A história entre o Special One e o Clube da Luz foi curta, mas da primeira casa nunca se esquece. E agora, com uma carreira recheada de títulos e um currículo invejável, Mourinho quer devolver ao Benfica uma identidade que se perdeu. O que é que podemos esperar deste novo Benfica, guiado pela aura do maior treinador português de sempre? É isso que vamos explorar neste episódio. Sou Sérgio Silva, estou aqui a substituir o grande Vasco Félix de Oliveira e estou aqui com eles, Bruno Pereira, Marco Ferreira. Bruno, tu que já não apareces há algum tempo, fazes as introduções e dás boas-vindas à malta. Bem-vindo a mais um episódio, é bom estar de volta, né? Também é um regresso, o Bruno, assim como o Mourinho. Regresso. E vamos falar um pouco sobre aquilo que é o Mourinho e sobre aquilo que rodeia o Benfica neste momento. Marco, tu tens sido presença ilustre nos últimos episódios, estiveste cá no episódio de antevisão do jogo do Benfica para a Liga dos Campeões. Certamente não estavas à espera daquele resultado, mas aqui estás tu para falar, para além do resultado, falar do que é que as consequências que teve esse desaire. Sim, olá a todos, sejam muito bem-vindos. É verdade que ninguém estava à espera do resultado do jogo do Benfica frente ao Qarabag. Teve consequências e vamos falar sobre tudo isto que aconteceu. E lá está, a grande consequência da derrota por 3-2 em casa frente ao Qarabag foi o despedimento de Bruno Lage e a contratação do icónico José Mourinho. Antes de irmos ao José Mourinho, vamos falar um bocadinho desse jogo do Qarabag e o que é que correu mal. Começo por ti, Marco, tu que estiveste cá a fazer a antevisão, queres explicar à malta o que é que aconteceu nesse fatídico jogo? Eu acho que ninguém sabe o que é que realmente aconteceu, porque é verdade que o Benfica antes já tinha feito um mau jogo frente ao Santa Clara para o campeonato, em que empatou, mas antes disso o Benfica até estava a apresentar bons resultados, vitórias, tinha sofrido poucos gols até agora. E neste jogo contra o Qarabag, o Benfica entra bem, entra a ganhar 2-0 cedo, e já se pensava que ia ser daqueles jogos de uma grande goleada, um jogo bastante fácil, até que na segunda parte o Qarabag entra mais forte, consegue chegar ao 2-1. Ao 2-1 acho que ainda foi no fim da primeira parte, se não me engano. Penso que sim. Na segunda parte chega ao 2-2. O Benfica muito pouco agressivo, muito pouco reativo. O Benfica sofre o 2-1, não reage, não acontece nada, a equipa não apresenta nenhum nível de agressividade mais alto. O Qarabag sofre 2 golos, até se abriu mais, para ir buscar o resultado, não se fechou. E o Benfica não reage, não é agressivo, perde praticamente todas as segundas bolas e aliás é através de uma segunda bola que o Qarabag chega ao primeiro gol, e depois o Qarabag faz 3 golos em menos de nada e o Benfica muito apático, sem nenhuma criatividade, sem nenhumas ideias para conseguir dar a volta ao resultado. Sim, e a jogar em casa, né, Bruno? Sim. Passando para ti agora, a verdade é que foi um 3-2, talvez uma das piores derrotas da história do Benfica, pelo menos em competições europeias em casa, mas não se pode falar de justiça, né? Porque o Qarabag foi realmente superior ao Benfica, principalmente na segunda parte. Foi, e se permites-me, eu consigo-te explicar se calhar um bocadinho mais daquilo que eu senti do jogo. Os índices mentais do Benfica não foram corretos e a leitura do Benfica foi horrível, a leitura do plantel do Benfica. Num jogo de Champions contra uma equipa que seja o Maccabi Haifa, seja o Sheriff, seja do outro lado o Real Madrid ou o Barcelona, e neste caso era o Benfica de um lado e do outro lado uma equipa que nunca tinha vencido nenhum jogo na Champions League, sabemos que existem momentos, e há momentos onde temos que recuar, aceitar que eles saíram da pressão, aceitar que eles estão um bocadinho mais confortáveis, aceitar que eles têm uma arma ou outra arminha, aceitar que do outro lado sabem rematar a baliza e recuar, defender um pouco, unir, ganhar ímpeto neste recuo, ou seja, começar a fazer cortes e levantar a aura tanto do estádio, tanto dos companheiros, e não aconteceu. O Benfica parou, estagnou completamente taticamente falando, parou de pressionar com aquela vontade que tinha, e também do outro lado, que não podemos deixar de falar, começaram a sair uma vez, saem 2 vezes, saem 3 vezes, ficam mais confortáveis e mais confiantes para fazer essa saída de bola. Tanto que vimos o central número 86, ele perde uma bola, perde 2,
E depois ele estava ali um pouco inseguro, ali uns momentos, chega ao minuto 25, ele consegue sair uma vez com a bola e eu fico, mas este jogador está a driblar, a bola parece que vai 5 metros à frente e ninguém tira a bola, e começa a sair sempre, porque ganha essa confiança e esse ímpeto de, ok, conseguimos aceder esta pressão. Estava a dizer, o Benfica estagnou, parou taticamente, não recuou, viu-se o Sudakov com alguma vontade de, voluntarismo, pronto, voluntariou-se a voltar para trás, mas deu-se um Sheldrop completamente descompensado, um Dedic super sozinho, um Ex-Barrenechea não cobriu esse lado, um jogo horrível do Otamendi, um jogo horrível do António Silva. Pronto, não falando mais dos erros do Benfica, do outro lado eu queria apenas ressaltar algo, também vai de contra um pouco ao erro do Benfica, que é a leitura do treinador foi excelente, as entradas vieram muito bem. Do Laje ou do outro treinador que eu não vou estar aqui com o nome, não sei. Sim. Vou estar aqui a mentir, podia ter lido antes, não li. Sim. E a entrada da segunda parte também é culpa do treinador, apesar que na primeira parte já aconteceu algo que aconteceu contra o Santa Clara que a mim faz um pouco de impressão, que é na área do Benfica estarem mais jogadores do Karabakh, sim, do que do Benfica, e no caso Santa Clara também aconteceu muitas vezes, isso é um bocado estranho, um bocado difícil de aceitar. Mas pronto, mas viu-se os jogadores que sabiam que tinham limitados e no momento de atacar, no momento de rematar, por exemplo, atacavam sempre a mesma coisa, que é a fragilidade já detectada do Turbino, que é o primeiro posto. Eles remataram sempre ao primeiro posto, sempre ao primeiro posto, sempre ao primeiro posto. E tanto que os golos surgem de remates ao primeiro posto. Mas pronto, é uma exibição que é para esquecer. Sim, pelo menos para os adeptos do Benfica, claro. A verdade é que, como o Marcos já mencionou há bocadinho, o Benfica até tem tido resultados bons, pelo menos no início desta época, e foi a primeira derrota de Bruno Lage. É raro a gente ver um treinador ser despedido com apenas uma derrota e um empate, porque sim, tecnicamente ele está apenas a 2 pontos do primeiro lugar no campeonato e perde um jogo da Liga dos Campeões. Sim, mas no contexto do Benfica tens que pois, jogos. Era isso que eu ia perguntar. Justifica-se o despedimento? Dariam mais tempo a Bruno Lage, porque é um dos fatores de desculpabilização do próprio Bruno Lage, é que ele não teve tempo para trabalhar esta equipa. O que é que vocês fariam se fosse o Rui Costa? É difícil, porque também não sei o contexto que queres que eu responda. Ou seja, se quiseres que eu responda no ponto de vista do Rui Costa, de não estou a ver eleições. Não, tem que ser no contexto atual em que... No contexto atual é um pouco difícil aceitar que um treinador sai, ainda por cima sendo o Rui Costa, que já é a segunda vez que o faz. Sai em outubro, ainda outra vez. O Roger Schmidt saiu em novembro, penso eu. Acho que foi mais ou menos nesta altura, em setembro. Deve ter sido mais ou menos a mesma altura. Antes. Sim. Mas pronto, é o mesmo arrancar a temporada e despedir o treinador, é isso. Quer dizer, estamos a... pois... Quantas jornadas é que foram jogadas? 4 ou 5? Eu acho que não faz sentido sair neste momento. Neste momento eu dava espaço para as eleições, e eu sinto falta de algo no Benfica, que é a infraestrutura, proteger os seus. Okay. O Rui Costa aqui tinha que proteger o Bruno Lage, mas proteger o Bruno Lage não é dar-lhe palmadinha nas costas e que ele continua, porque a relação adepto-treinador estava completamente quebrada. Sim. E dos jogadores não sabemos, né? Mas por algumas atitudes de alguns jogadores, por exemplo, aquele círculo não foi feito, parecia que o Bruno Lage tinha vontade e os jogadores não. Mas pronto, se eu trocava neste momento o Bruno Lage, eu se calhar trocava, porque não queria alguém do Bruno Lage no Benfica vencedor, porque ele não faz vencedor, porque atualmente existe muito aquele ditado famoso que é o de bom futebol não vive um treinador, né? Sim. Mas neste momento no Benfica de resultados não vivem também um treinador. Tem que vir resultados, tem que vir bom futebol, tem que vir bons golos, pelo menos, e não aconteceu com o Bruno Lage. E era algo que já se vinha, quer dizer, os resultados vinham de individualidades, e de individualidades, por exemplo, o lateral direito não vai dar sempre essa individualidade, que é normal. Ainda assim, teve uma lesão, é normal agora quebrar um pouco o ritmo. E é normal o Rui Costa tirá-lo. Agora, em contexto de eleições, tendo em conta toda esta esfera, eu deixava o Bruno Lage, deixava como o Bruno Lage um interino, pronto. Deixava um interino, falava com ele e explicava-lhe que, olha, primeiro explicava-lhe aquilo que eu acho que tinha que mudar, que o Costa tinha que falar com ele e dizer, olha, eu quero um futebol mais vistoso, eu quero que estes jogadores comecem a entrar, eu quero, né? E o Rui Costa é um jogador de futebol, deve perceber alguma coisa de futebol, presumo, caso contrário não tem capacidade para gerir um clube, certo? Pelo menos um clube que viva do futebol, que é o caso do Benfica. Mas pronto, tendo o contexto de eleições, eu esperava até as eleições e ganhando ou não ganhando, depois tomar uma decisão. Ok. Marco, justifica-se o despedimento de Bruno Lage? A verdade é que Bruno Lage, desde que chegou ao comando técnico,
por esta segunda vez ao Benfica, Bruno Lage nunca foi muito aceito por toda a massa adepta do Benfica. Bruno Lage sempre foi um treinador muito contestado Pelo passado. Sim, pelo passado que teve e pela qualidade que tem. Pela qualidade que verdade, tem não é nada contra a pessoa. E muitos adeptos sempre acharam que Bruno Lage não tinha a qualidade suficiente para este Benfica. Sim. Agora, se foi bem despedido ou não nesta altura, eu acho que não. Eu acho que Bruno Lage, tal como o Bruno disse, daqui a sensivelmente 30 dias o Benfica vai ter eleições, e tu despedires um treinador a 30 dias das eleições, eu acho que não faz muito sentido, principalmente porque tu arrancas mais uma temporada com uma equipa montada para um treinador, com outro treinador. E o que eu acho que Rui Costa devia ter feito era, sim, falar com Bruno Lage e dizer, olha, isto se nas eleições eu vencer, não serás meu treinador, já tenho outro pretendente para o teu lugar, mas tu ficas agora pelo menos até outubro, para que o treinador que vem a seguir ter tempo para preparar a equipa, não é? Para conseguirmos atacar esta época de uma melhor forma. Agora, assim, desta forma, mandando Bruno Lage a 30 dias de eleições, mesmo Rui Costa não tendo a garantia que vai ganhar estas eleições, agora o presidente que vem, se não quiser José Mourinho como treinador, é mais um despedimento, mais uma indenização, e isto para o Benfica não será nada bom. Por isso eu diria que Bruno Lage não é bem despedido nesta altura, e o Rui Costa não esteve bem. Resumidamente, acho que concordamos todos que o futebol do Bruno Lage não tem sido o melhor, pelo menos esta temporada, e que o timing do despedimento também se calhar não foi o adequado no ponto de vista da direção do Benfica. Mas a verdade é que Bruno Lage foi despedido. Por volta da 1 da manhã, Rui Costa veio falar à imprensa e anunciou que Bruno Lage saiu do Benfica por mútuo acordo, segundo as suas palavras, e que, mais importante, segundo Rui Costa, era ter um treinador para o jogo de sábado na Vila das Aves. E a verdade é que conseguiu arranjar um treinador. No dia a seguir, José Mourinho já estava a viajar para Portugal para assinar pelo Benfica, e no dia depois de chegar a Portugal foi oficializado como novo treinador do Benfica, e é agora que a gente vai falar concretamente do regresso de José Mourinho. Não é bem uma casa, porque não sei se ele é benfiquista de coração, mas a verdade é que ele começou o seu percurso de treinador no Benfica na altura no ano 2000, e coincidentemente regressa ao Benfica passado 25 anos e vai-se reestrear no Benfica no mesmo dia em que fez a sua última partida no ano 2000. Marco, tu que já estás aí pronto para dar a tua opinião, nem sei bem onde começar. Se começo com o regresso em si, se começo com as palavras de Mourinho. O que é que tu achaste Vamos pela escolha de treinador, acho que é melhor. O que é que tu achaste da escolha de Rui Costa em contratar José Mourinho, que coincide com não é desculpa, mas foi o que o Rui Costa disse na conferência de imprensa, que o objetivo era contratar um treinador ganhador. E acho que em termos de currículo, pelo menos de treinadores livres, não havia ninguém com este currículo. Por isso, o que é que tu achaste? É um excelente treinador, tem uma história inegável, melhor de sempre a nível nacional. Não digo que é mau, que é um treinador mau para o Benfica, pelo contrário, acho que traz a mentalidade correta para esta equipa. Mas se me perguntasses se o Benfica tivesse... Porque é que Bruno Lage não é despedido, não fica até outubro? Rui Costa quer ganhar as eleições e trazes o nome José Mourinho para o Benfica justamente por causa das eleições, porque se Rui Costa não traz agora já imediatamente José Mourinho, via-se ali mais dificilmente nas eleições. Epá, e a verdade é que José Mourinho sim é um grande treinador, mas eu acho que ele vem... Acho que é cartada eleitoral. Sim. Não deixa de ser um excelente nome, um excelente treinador com um currículo muito bom, isso é inegável. Muita gente acha que José Mourinho já está ultrapassado, eu acho que não. Teve passagens pela Roma, pelo Tottenham, pelo Fenerbahçe, talvez não tão conseguidas, mas não... Por exemplo, na Roma, levou a Roma a uma final europeia. Duas finais europeias, venceu uma, e isto para a Roma
muito bom. E uma delas nem conta, né? Perder a Liga Europa Sim. contra o Sevilha, pelo amor de Deus. Assim em Sevilha. Tottenham também os levou a uma final, depois acabou por ser despedido, não jogou a final e o Tottenham Sim. acabou por perder essa final. Mas também é uma grande vitória para o clube que é o Tottenham, que apesar de ter ganho recentemente a Liga Europa, quando José Mourinho lá teve, era um clube ainda com uma mentalidade muito pouco vencedora, e José Mourinho trouxe essa mentalidade para o clube. E até no próprio Fenerbahçe não acho que tenha feito um péssimo trabalho. É uma liga bastante difícil e muito competitiva, e José Mourinho até não esteve mal. O próprio admitiu que ter ido para o Fenerbahçe não foi uma grande escolha, mas acho que agora no Benfica terá uma grande oportunidade para voltar a vencer com o seu ADN vencedor. E sim, apesar de ter sido mais uma cartada, acredito eu, para estas eleições, é um bom treinador e é um bom nome para a equipa técnica do Benfica. Apesar de, se tu me perguntares se eu trazia outros treinadores sem ser Mourinho, eu consigo pensar aqui 2 nomes que eu acho que gostaria de ver também neste Benfica, que não José Mourinho. Por exemplo, um estrangeiro e um português. Um estrangeiro, o treinador, não sei o nome dele agora, não me recordo, do treinador do União Saint-Gilloise. Okay. Saint-Gilloise, que recentemente tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade, e até nas competições europeias ganhou, empatou, já não Ganhou ganhou o PSV fora. E eu acho que o treinador deles seria um bom nome para o Benfica. E treinador português, eu acho que um nome que muita gente falou nestas horas em que o Benfica andava assim à procura de treinador, falava-se José Mourinho, Vasco Botelho da Costa. É um treinador que trouxe o Alverca à primeira divisão, que está a fazer um trabalho bom no Moreirense agora neste início de época, e eu acho que é um treinador... Seriam os teus nomes? Sim, e Vasco Botelho da Costa é certamente um treinador que irá dar um salto agora neste curto espaço de tempo. O treinador do União Saint-Gilloise já agora chama-se Sebastián Pocognoli, tem apenas 38 anos e foi campeão com o União Saint-Gilloise, que já não era campeão há cerca de 90 anos. Mas pronto, seriam os nomes do Marco, mas como o Marco não é presidente do Benfica, Rui Costa decidiu ir por José Mourinho, e pegando aqui um bocadinho no que o Marco disse sobre se José Mourinho está ultrapassado ou não, a verdade é que José Mourinho até falou disto na conferência de imprensa, mas a verdade é que há um José Mourinho, quando começa no Benfica, vamos começar pelo Leiria e pelo Porto, foram os primeiros trabalhos de sucesso. Há um José Mourinho, a partir daí vai até os anos de Real Madrid, e depois há um José Mourinho que regressa ao Chelsea, passa pelo Manchester e depois faz todo aquele percurso que já conhecemos. Bruno, que José Mourinho é que o Benfica vai ter? José Mourinho dos últimos 10 anos, se calhar, ou José Mourinho o Special One? Eu acho que primeiro temos que perceber que José Mourinho, fazendo uma analogia, por exemplo, tu és um atleta e és patrocinado por uma marca. E depois tens essa marca, escolhes essa marca por causa do dinheiro, porque é muito bonito ter uma marca desportiva, vamos chamar-lhe Bruno, pronto, vai ser mais fácil. Essa marca é muito bonita, mas se calhar não tem o melhor produto para ti. Se calhar não tem tu tens um pé chato, tens um pé assado, cozido e frito, e não tem coisa para isso, por exemplo. Boa analogia. E foi o caso do José Mourinho no número de clubes que é. O José Mourinho, neste tipo de projetos, nunca foi o líder que pôde ser antes destes projetos. Ele nunca foi o líder que pode ser no Porto, onde escolheu as contratações dentro do budget limitado. Nunca pode ser o líder que era no União Leiria, que era a referência e que os jogadores faziam o que ele queria, porque ele sabia e porque ele sabia entrar, e sempre soube e sabe, entrar muito bem na cabeça dos jogadores. Neste projeto do Benfica, parece que é isso que lhe vai ser dado. Okay. E a mim preocupou muito uma declaração que ele diz que ele já não é mais esse egoísta, que ele é muito mais altruísta. Eu acho que o Benfica não precisa disso. O Benfica precisa de o José Mourinho assumir a cara do projeto, dizer: eu estou aqui, eu sou Benfica e eu tenho estes objetivos, eu quero jogar este futebol, quero jogar assim, quero ter este estilo de jogadores, e ele não precisa, e para isso ele precisa de ser egoísta. Precisa de chegar ao Benfica e sentar o Austin, sentar o Richard Rios, que foi o balúrdio que foi, pegar nos jogadores da formação e dizer não servem, ser este nível de egoísta, para que o projeto dê certo. Não entrando aqui no que eu acho que ele devia decidir, estou a dizer este tipo de coisas, exemplos. Eu acho que o Benfica vai ter um José Mourinho que aprendeu a se adaptar,
porque ele no fundo joga com três, ele falou recentemente que ele jogou com três centrais no Fenerbahçe, apesar de ter jogado na Roma, foi uma questão de necessidade, que eles tinham muitos centrais, apesar que vai um pouco contra as escolhas que ele fez recentemente, quando ele meteu lá o Nelson Semedo, meteu o Osterwold, que ele contava para a aula, pouco, parecia mesmo que ele estava a tentar encontrar uma solução, mas vai encontrar um José Mourinho adaptativo, um José Mourinho que é preciso ter muita cautela na forma como se trabalha com ele, porque ele falou nesta... Primeiro, eu achei muito estranho na conferência de início ele estar um pouco nervoso. Isso acho que denunciou um pouco que ele queria muito para o Benfica. No início eu tenho a certeza que ele estava nervoso. Eu escolhi muito bem as palavras, coisa que o José Mourinho nunca escolhe as palavras, quanto mais escolher muito bem as palavras. Sim, mas ele também explicou que agora com a outra idade já viu o futebol de maneira diferente. Mas a verdade é que isso é uma mentira factual, não consigo dizer que não. Tu olhas para o Fenerbahçe, foi um caos. Ele em 2 semanas, 3 semanas foi expulso. Porque ele agrediu um jogador, a fingir que lhe roubava-lhe o nariz, aquilo é uma agressão. Pelo menos foi assim documentada pela suspensão que ele teve. Ele no Fenerbahçe foi expulso 3 vezes e ele foi expulso logo a primeira vez passado 2, 3 semanas por reclamar. Ou seja, ele continua esta pessoa que não sabe perder, que não sabe lidar com a derrota, que não sabe lidar com a frustração. Mas ele que o Benfica parece que percebeu que isto é a chance dele para agora ter o sucesso, para relançar um pouco a carreira e para ter este sucesso, ou seja, ganhar títulos, né? Fazer o que ele gosta, porque ele no fundo trabalha com futebol ainda porque gosta de ganhar, né? E gosta de sentir esse sabor de sucesso, pronto, triunfar, é isso. Mas é preciso ter cautela na forma como se trabalha com o José Mourinho, é preciso perceber o que é que ele queria dizer com o eu tenho que guardar as minhas emoções. Ele estava a dizer que queria guardar as emoções, ou seja, não falar da questão eleições, não falar daquilo que gosta mais ou gosta menos dos projetos, ou era mesmo emoções neste caos, ou seja, não vou ser mais um caos, vou saber perder, os jogadores são mais importantes. Eu fiquei muito por perceber, porque parecia que estava a ter tantas vezes essa palavra, tantas vezes essa frase, que eu fiquei muito sem perceber quais é que eram estas 2 orientações, se havia outra orientação que ele queria dar esta afirmação. Mas se permites responder um pouco à questão que meteste ao Marco, eu vi os comentários antes da apresentação do Mourinho, porque depois da apresentação do Mourinho parece que os adeptos do Benfica encantaram-se, e é normal pela forma como ele comunica, mas antes parecia que estavam a falar de um treinador pior que o Bruno Lage. Eu acho que é consensual que ele tem mais parecenças com o Bruno Lage do que diferenças, mas ele é muito melhor que o Bruno Lage pelo currículo, pelo conhecimento. E outra coisa que é preciso que as pessoas percebam, ou se calhar é apenas uma visão minha e não tem que ser imposta, mas eu acho que ninguém em 25 anos aprende. Eu acho que em 25 anos só aprende-se. O que aconteceu ao José Mourinho é que, claro que a concorrência aumentou e o jogador tipo mudou muito. Hoje em dia é muito mais difícil entrar na cabeça de um jogador. Hoje em dia o agente quase manda na carreira do jogador. Hoje em dia o jogador tem outras preferências, outras prioridades, que não o futebol, que não... Era muito mais fácil entrar na cabeça daquele lateral do Porto, Arias ou Areias, que era horrível, e fazê-lo acreditar que ele era o melhor do mundo e que ele era o homem indicado para o trabalho, do que se calhar vai ser entrar na cabeça do operador e dizer, olha, tu és banco, mas tu és o homem certo para o futuro. Ou entrar na cabeça do Dal e dizer, se calhar tens que atacar, mas quando atacares, tens que atacar o espaço interior, tens que atacar o espaço exterior. Fazer este tipo de... entrar na cabeça do jogador e fazê-lo... Primeiro acreditar que ele é o melhor jogador do mundo, que ele é muito bom fazer isso. E depois mudar as suas características, as suas vontades, os seus costumes e os seus hábitos dentro de campo, dentro das 4 linhas. É isso. Então, falando um bocadinho dessa tentativa de implementar uma tática, José Mourinho disse que, de uma forma até um bocado ousada, que não ia poder alterar muito daquilo que é o esquema tático do Benfica, e até foi-lhe perguntado qual é que seria o esquema tático que ele utilizaria, porque lá está, como o Bruno mencionou, ele nos últimos anos no Fenerbahçe e até na Roma chegou a jogar com 3 defesas centrais e alas projetados, e o Benfica não tem o costume de jogar assim. Por isso ficou-se um bocadinho aqui na dúvida que tática é que Mourinho poderia trazer. E eu acho que ele denunciou um bocadinho, porque falando em não poder mexer muito, e também mencionou que só jogava com 3 centrais porque tinha muitos centrais, a verdade é que eu acho que o Mourinho vai voltar aos 4 defesas centrais.
O Benfica esta temporada tem jogado com os quatro defesas centrais, não, com os 4 defesas e 2 centrais. O Benfica tem jogado assim, mas tem variado. Já jogou com dois pontas de lança, agora contra o Karabakh jogou, podemos dizer, num 4-2-3-1 com o Sudakov mais a 10, por assim dizer. Mourinho vai adotar um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 4-4-2. O que é que achas, Bruno? Eu acho que é muito difícil perceber isso a médio prazo. Obviamente que a curto prazo ficou evidente pelas suas declarações que vai ser o Sudakov atrás, que este jogo taticamente não vai mudar nada, vai mudar as dinâmicas, vai mudar a vontade, vai tentar mudar o espírito da equipa, e vai tentar mudar a mentalidade do grupo, né? Sim, parece estar um bocadinho de rastros. Sim, sim. Até pela forma como eles entram, não sei se tiveste a oportunidade de ver o primeiro treino do José Mourinho, depois aparecem os jogadores a chegar, e os jogadores normalmente vêm separados, a brincar, a rir. Ali vieram todos em conjunto, o Otamendi à frente. Achas que os jogadores querem se mostrar? Eu acho que os jogadores estavam muito tristes, muito abatidos e muito quebrados. Estavam um pouco sem sentido. E pronto, trabalhar com o José Mourinho é incrível. Acredito que todos vão perceber, vão ficar para ele e dizer José Mourinho. José Mourinho. Mas eles também é normal que eles encolham. São um pouco pequeno para aquilo que é o Mr. José Mourinho. Depois, é difícil perceber por causa dessas duas fases da carreira que estavas a falar. Ou seja, por exemplo, no Tottenham, ele joga com o sistema de 4 defesas, mas joga com 2 centrais que jogam muito à bola. Tocam muito na bola. Ele até prefere usar o Eric Dyer na altura, ele é titular, porque ele tem pé esquerdo e etc. E porque ele era bom com Sim, é pé. bom na saída de bola. E se olhares, por exemplo, para o Porto, para o Chelsea, do José Mourinho, esse central não tinha tanta responsabilidade de sair com a bola. O futebol também mudou, né? Hoje em dia é raro as equipas que não saem jogar por trás e antigamente era bola para a frente e o Drogba que ganha a bola. Sim, isso é verdade. Só que E Fellaini no United depois, verdade. No Fenerbahçe e na Roma, ele abdica de ter extremos. E ele no Chelsea, no Real Madrid, no Porto, ele usa extremos virtuosos, ganha muitos jogos por ter esse tipo de extremos 1 para 1 muito bons e que marcam gols. Sim. Acho que a palavra certa é virtuosos. E vamos ver se ele no Benfica quer ter esse tipo de extremos virtuosos. Eu acho que ele tem essas características e acho que ele não vai poder abdicar dos extremos. Eu vi algumas pessoas a dizer que o sistema, se calhar, melhor era o 3 centrais, né? E a esperar, se calhar, esse sistema. Mas a verdade é que o Benfica, primeiro, não tem número de centrais suficientes. Segundo, o Benfica contou para backup de central a formação. O José Mourinho nunca o teve, e acho que não é agora que vai ter, que a sua idade um pouco mais avançada, de querer lapidar e de querer lidar com crianças, querer lançar futebol. Os jogadores da formação. Sim, vai ser muito difícil, vai precisar ser um jogador mentalmente muito, muito capaz e até porque ele precisa de resultados no imediato, não é? Ele próprio falou disso, que o importante agora é ganhar. Sim. E é sempre mais seguro lançar a malta mais experiente do que os miúdos da formação. Sim, mas ele podia lançar, por exemplo, no segundo parte com o jogo ganho, por exemplo. Ou então podia trabalhar com eles dentro dos treinos e lapidar. No treino pareceu-me que que o Leandro Santos vai ser uma aposta. Achas? Porque há um corte do vídeo onde ele reclama com o Leandro Santos e manda vir com o Leandro Santos. Parece-me que ele, ou seja, quando o treinador manda vir com o jogador, muitas vezes o jogador pode levar a mal. Só que também tem que perceber, o jogador também tem que começar a perceber que o treinador importa-se com o movimento dele, é porque ele vai jogar, é porque quer que ele jogue de início. Sim. Pelo menos. Seja como suplente, seja como for. Acho que lá está, o Rui Costa, se quer ter sucesso e se quer ter um planeamento, que é uma coisa que ele tem falhado muito, o planeamento é factual, que ele tem falhado, não querendo entrar aqui em se é o melhor presidente ou não. Planeamento, pela forma como ele fez dois treinadores, pela forma como ele vende um ponta de lança jovem no mercado a seguir, está à procura de um ponta de lança jovem com as mesmas características, acho que tem falhado. E para ele tem que falar com o José Mourinho, explicar as suas intenções, explicar o estado financeiro do Benfica, explicar o plantel do Benfica, aquilo que espera do plantel do Benfica, não dizendo eu estou à espera que o Luke Bacchio jogue, eu estou à espera que o Valverde jogue, não, dizer apenas, olha, eu estou à espera que o futebol seja virtuoso, estou à espera de ter várias chances por jogo, estou à espera de ganhar os jogos todos, e as coisas menos óbvias que ele pensa, e que ele é o presidente e sabe muito melhor, sabe muito mais de futebol do que eu, Rui Costa. Portanto, é difícil falar. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele vai ficar com o 4-2-3-1 durante a época inteira, a menos que um desastre aconteça. Eu acho que o Prestiani vai voltar a jogar pelo meio, porque o João Veloso não vai ser uma aposta pelas condições que ele tem, ou seja, de ser jogador de formação e de ser um pouco mais inexperiente naquilo que é o futebol profissional. Acho que ele vai... A minha curiosidade é o que ele vai fazer com o Austin, porque o José Mourinho tem mais que estofo para chegar lá e dizer: Enzo, Richard, senta,
Austin meio. Ok. Mas também, será que ele quer o Austin no meio? Será que ele quer abdicar do Richard Rios, que parece-me um jogador perfeito para aquilo que é as suas ideologias, um jogador valente, rebelde, que gosta do combate? E foi um jogador caro, não é? Foi um jogador caro, Tem claro. que jogar. Só que para o José Mourinho eu acho que não vai contar tanto isso. Ou seja, acho que ele vai saber lidar com isso. Porque ele também vai ter aquela benesse do foi caro. Foi caro, mas foi para o treinador. Não foi para mim. Eu não o pedi. Sim. Portanto, eu acho que ele está mais contente com o projeto, com assumir o Benfica, que tem, não é? e com o plantel, que ele fez juras de amor durante as duas conferências pré-jogo contra o Benfica. Olhando também um bocadinho, só rapidamente, para o Fenerbahçe da primeira mão, acho que o Benfica os adeptos do Benfica têm que agarrar isso. Porque foi um Fenerbahçe muito capaz, muito bom com bola, muito, muito sólido sem bola, e o Benfica pode ser capaz de fazer isso. Pronto, os adeptos, o José Mourinho, eu acho que agora tem que focar-se no ataque posicional, que é o que ele tem falhado, e tem para conseguir ganhar a liga, que ele tem tanto falhado nas ligas por esta falta de constância no ataque posicional. Ele próprio já disse que é dotado para eliminatórias. Só que o Benfica não pode ser assim, porque ele tem que ganhar os jogos todos, seja eliminatórias, seja na liga, seja contra o Moreirense, seja contra o Real Madrid. Sim, e Marco, José Mourinho, pelo menos em 90% dos jogos vai ter para o campeonato, vai dominar pelo menos a posse de bola, e por isso vai ter que arranjar maneira de desmontar blocos baixos, como se viu, por exemplo, no jogo contra o Santa Clara em casa, com o Santa Clara também com menos um, teve que se fechar mais e conseguiu sair de lá com o empate. Pegando aqui mais ou menos na mesma questão, estás à espera do Benfica 3-5-2, que é como ele tem jogado no Fenerbahçe, estás à espera do Benfica 4-2-3-1, 4-4-2? Sim, realmente acho que agora no início ele não irá mudar a estrutura, vai continuar com o 4-2-3-1 que Bruno Lage jogou contra o Karabakh, pelo menos na primeira parte, ali com o Sudakov a 10. Não garanto que durante o decorrer da época isto não mudará. Vimos o próprio Bruno Lage durante o decorrer da época passada a alterar o sistema até para 3 centrais, com carreiras ali na esquerda, sim. Na esquerda. Foi o melhor Benfica. Sim, e até deu bons resultados esse esquema, mas a verdade é que o Benfica agora não tem carreiras e não sei se terá equipa para este esquema. A verdade é que José Mourinho não deixa de ter um excelente plantel, e seja em 4-2-3-1 com 3 centrais, ou até mesmo 4-4-2 com o Ivanovic e o Pavlidis, tem aqui um plantel bom o suficiente para ganhar o campeonato e para ir longe na Liga dos Campeões. Em relação ao papel dos jogadores, eu acho que José Mourinho não terá problema nenhum em sentar qualquer jogador que seja ele o Richard Rios, que foi a contratação mais cara, seja o Arsenas, que teve um papel fulcral na equipa do Benfica desde que chegou. E Otamendi será ali um jogador que eu acho que é bastante importante para o Benfica, apesar do erro que cometeu com o Santa Clara. Otamendi não deixa de ser, e viu-se que na reação dos jogadores, quando Otamendi erra e baixa a cabeça e fica ali bastante desiludido, os jogadores vão imediatamente ter com ele e não o deixam ficar cabisbaixo, porque Otamendi é realmente o líder desta equipa, é o capitão, e este tipo de jogador é bastante importante para qualquer equipa que seja. E eu acho que, apesar de Tomás Araújo e António Silva serem uma excelente dupla e terem ganho a Youth League juntos, eu acho que Otamendi vai continuar a ser a tal peça fulcral para esta equipa do Benfica. Em relação a Arsenal, ao próprio Luque Bacchio que chegou, Arsenal tem uma grande vantagem, que é poder jogar em qualquer lado. Ele pode jogar tanto no meio como na ala esquerda, na ala direita. Eu acho que José Mourinho terá mais facilidade em sentar um jogador como Michel Drup e colocar Arsenal a extremo esquerdo, que acabou por ser a sua melhor posição desde que chegou ao Benfica, e jogar com o Luque Bacchio pela direita, com o Michel Drup a saltar do banco. E até mesmo o ponta de lança, eu acho que José Mourinho sempre preferiu um ponta de lança mais fixo, não tanto um ponta de lança que jogasse de costas para a baliza, que jogasse com a equipa em combinações. E eu não me admirava nada se José Mourinho sentasse Pavlidis e colocasse Ivanovic. Eu admirava. Apesar de Pavlidis ser um excelente jogador e ser dos jogadores que tem estado mais em forma neste Benfica, não me surpreenderia se José Mourinho tomasse esta decisão. Claro que Pavlidis agora de início acho que será a escolha para titular, porque realmente tem mostrado mais qualidade que o próprio Ivanovic,
mas a longo prazo nunca se sabe, não é? E pronto, é isso. Se José Mourinho disse que agora no início pelo menos não irá mudar muito o esquema tático do Benfica, será o próprio 4-2-3-1 que será utilizado, mas não descarto uma possível mudança neste esquema durante o decorrer da época. Muito bem. Para terminar aqui o bloco José Mourinho e o bloco Benfica, só para dar aqui o calendário do Benfica, o Benfica, o primeiro jogo de Mourinho vai ser na Vila das Aves, ou já foi, dependendo de quando sair este episódio. Recebe o Rio Ave, depois recebe o Gil Vicente, e depois entra aqui num jogo, num período que vai ser complicado para José Mourinho, porque ele vai a Londres, um regresso, ou a Chelsea, um regresso a casa, por assim dizer, porque acho que, olhando para a carreira de José Mourinho, acho que o Chelsea é o clube onde teve mais impacto, pelo menos esteve lá mais tempo. Depois, falando em impacto e carinho que certamente terá por esta equipa, vai ao Dragão logo de seguida, onde conquistou por lá uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, e depois vai a Newcastle, outra vez em Inglaterra. Pelo menos estou a dar o calendário aqui, a parte mais difícil e pré-eleitoral. O que é que podemos esperar neste jogo? Vamos ver um Benfica que vai tentar jogar, ou vamos ver um Benfica que José Mourinho já nos habituou nos últimos anos, que normalmente nestes jogos assim é um treinador que tenta fechar-se um bocadinho mais e surpreender no contra-ataque e numa bola parada? Que Benfica é que vamos ter principalmente nesta sequência aqui, Chelsea, Porto, Newcastle? Se José Mourinho cumprir com o que disse nestas entrevistas que deu à imprensa, teremos o Benfica a atacar com 11, mas em contrapartida a defender com 11 também, e eu acho que isso é uma característica bastante acentuada de José Mourinho, que acima de tudo tem um compromisso na defesa diferenciado, e este Benfica vai sentir essa diferença em relação ao Bruno Lage, que o compromisso defensivo nas ideias de José Mourinho é realmente muito importante, e jogadores como Sheldrup, que muitas vezes sobe e não desce, eu acho que vai ter que haver essa mudança de mentalidade que José Mourinho terá que impor nos jogadores, porque realmente é uma das ideias do treinador, sempre foi. Mas por exemplo, e desculpa interromper-te, tu não achas que Bruno Lage, assim como José Mourinho, principalmente nestes jogos grandes, é um treinador semelhante no sentido em que prefere jogar na transição do que assumir o jogo? Por exemplo, agora contra o Karabakh parecia que o Benfica preferia jogar dessa maneira do que propriamente assumir a posse de bola, e no ano passado nos grandes jogos da Liga dos Campeões, que o Benfica até faz grandes jogos contra equipas grandes, o Benfica foi excelente e foi na transição, não foi a dominar o jogo. Vimos até, falando da temporada passada, aquele jogo contra o Bayern de Munique. Sim, mas aí não é bem jogar mas no Mundial ou na Liga dos Campeões? Na Liga dos Campeões, em que ele muda o esquema tático. Mas aí não foi bem jogar em transição, foi mais vamos tentar assegurar o 0-0. Defendeu-se com tudo e não se deu bem. A partir daí já não adotou mais esse esquema e adotou mais sim essa posição de vamos esperar o erro, vamos esperar para contra-atacar, e até se não diria que se deu bem, mas foi o suficiente. Sim. Foi o suficiente. Por exemplo, marcou 4 gols ao Barcelona, quase todos em transição. É verdade que é verdade 5. Que o Barcelona mas sim, marcou 4. É um Barcelona que sofre muitos golos, sim. Não é um Barcelona que joga bastante, vai para cima do adversário sem medo de sofrer golos, porque lá está, sofre também 4, mas marca 5. Também marca muitos golos. Não acho que é um exemplo bom para dar, porque realmente este Barcelona tem essa característica. Mas sim, Bruno Lage também tem essas ideias de jogar em transição. Sim, 4-0. Então qual é que é a diferença de Bruno Lage para José Mourinho? Já que os dois têm, pelo menos nos jogos grandes, têm esta característica de jogar em transição, qual é que é a grande diferença? É o lado defensivo que Mourinho é melhor que Bruno Lage? É na transição que Mourinho é melhor que Bruno Lage? Qual é que é a grande diferença? Eu acho que, com todo o respeito a Bruno Lage, José Mourinho será melhor em todos os aspectos do jogo. O Benfica certamente irá melhorar, porque a principal dificuldade deste Benfica nem era tanto o defender, porque lá está, até pelo menos este jogo com o Karabakh, o Benfica tinha sofrido muitos poucos golos, e a dificuldade era mais o desbloquear
aquelas Blocos equipas baixos. de bloco baixo, e certamente o Benfica irá melhorar nesse aspecto de desbloquear blocos baixos. Achas? Sim, tenho essa crença. Ok. E a nível defensivo irá ficar mais forte, não tanto pela tática, mas mais pelo aspecto psicológico, pela mentalidade que José Mourinho irá impor aos jogadores. Bruno, faço Televisão. basicamente a mesma questão, peço só que cliques aí no botão para Estou termos muito aqui a distraído, imagem. mano. Vocês estão Mas a falar faço-te a muito mesma bem. questão. Qual é que é a grande diferença de um para o outro, já que até tem características um bocado semelhantes, né? Olha, Apesar do currículo ser totalmente diferente. Eu comecei-me a rir logo porque em tudo. Quer dizer, o José Mourinho é melhor em tudo. A ler adversários, no pré-jogo, ou seja, no início da primeira parte, onde o Bruno Lage, por exemplo, errava muito nessa parte, porque ele entrava muito à espera do que ia acontecer e depois é que fazia alguma coisa. E o José Mourinho já sabe o que é que vai fazer antes do jogo e normalmente tem bons planos. Em nível defensivo o José Mourinho é mais sólido, a nível ofensivo o José Mourinho marca mais golos, a nível tático o José Mourinho tem mais táticas disponíveis e mais valências. O José Mourinho é melhor em tudo que o Bruno Lage, pelo menos ao dia 2, e acho que o José Mourinho, eu estive a ver, por exemplo, o Fenerbahçe marcou 90 golos na Liga. No ano passado? Sim, e 90 golos parece-me suficiente para atingir os objetivos do Benfica, ser Ok. campeão. Se defender bem como tem defendido. Eu não- só tenho pena que o José Mourinho não tenha se calhar a coragem para voltar a um 4-3-3. Eu acho que era ideal para o Benfica, acho que era ideal para o contexto. E quem é que seriam os três do meio campo? Orsens, Richard Rios e Enzo Barrenechea. Ok. E Sudakov? Sudakov, eu sentava por enquanto. Mesmo com o Outra- investimento que foi. Mesmo com o investimento que foi. Porque, porque milhões não ganham jogos, e porque alguém ia ter que sentar. E mesmo depois de Alguém vai ter Sudakov, que sentar. mesmo depois de Sudakov Ter ter dado sido as uma das assistências, ter principais jogado bem. figuras. Eu gostei muito de Sudakov. Não tenho dúvidas disso, por favor, mas eu simplesmente acho que para o contexto do Benfica podia ser ótimo. Além disso, podia-se pôr o Sudakov na esquerda sem ele jogar na esquerda, sem ser esse assassino. Então, Eu acho sei que que fez é que eu isso tô- contra o Santa Clara. Sim, mas os Bruno Lage pôs a jogar na esquerda, a jogar pela esquerda. Sim. Ficou mesmo lá encostado. Ou seja, o Bruno Lage foi um assassino. O José Mourinho podia muito bem meter um Sudakov interior, um Dal que já se percebeu que ele rende bem a ala, um Enzo Barrenechea a fazer pivô defensivo entre os centrais, um António Silva que cobre muito bem a ala, do outro lado deixa estar como está porque o Otamendi já não cobra tão bem pela sua... Já não tem a velocidade que tinha. Já não tem antes. velocidade. E eu gosto muito de ver o Otamendi com liberdade para avançar e ir no médio e dar ali um choque no avançado antes do avançado estar perto da área. Que eu acho que foi as melhores versões do Otamendi são estas, e quanto a equipas grandes ele faz muito isto. Bruno, desculpa interromper-te. Eu vou fazer aqui um bocadinho o papel de advogado do diabo, que é o que eu também fiz com o Marco e tenho que fazer Tranquilo. contigo. Sim. Vocês os dois afirmam que José Mourinho é melhor do que Bruno Lage no ataque posicional e defensivamente. O lado defensivo vou deixar de lado, mas a verdade é que no ataque posicional Bruno Lage jogou com José Mourinho 3 vezes já esta temporada, e vou tirar o jogo do Eusébio Cup porque é um amigável e porque José Mourinho nem sequer tinha a mesma equipa que tinha nos playoffs da Liga dos Campeões, mas a verdade é que pelo menos o jogo da primeira mão foi um jogo, acho que podemos aqui os três concordar, foi um jogo feio, por assim dizer. Não houve grandes rasgos de individualidade, foi um jogo duro, com muitos duelos, muitas faltas, etc. O jogo da segunda mão, e já que o José Mourinho é melhor no ataque posicional e no lado ofensivo do que Bruno Lage, a verdade é que o Fenerbahçe nem sequer teve bola. Eu pelo menos vi Sim. uma equipa sem ideias, Mas- sem jogo de posse de bola. Se calhar é porque estava a jogar num esquema de 3-5-2 ou com 2 pontas de lança, e Mourinho estava a apostar muito nas bolas longas, principalmente porque o El-Nesiri ganha tudo o que é duelos de cabeça e a velocidade do John Duran para compensar. Porque é que José Mourinho Perdeu essa eliminatória. perdeu essa eliminatória e porque é que José Jogou tão Mourinho mal. é melhor no ataque posicional que Bruno Lage? Porque marcou mais gols na Liga Turca? Não, eu acho que o José Mourinho é melhor do que no ataque profissional que o Bruno Lage, porque se tu vês a equipa do Bruno Lage e a equipa do José Mourinho,
normalmente o ataque posicional do José Mourinho para mim torna-se muito mais interessante do que o do Bruno Lage. Com isto eu não estou a dizer que ele seria o rei do ataque posicional, e muito mais não tive a oportunidade de falar. Tu falaste de algumas escolhas de treinadores, haviam outros treinadores com perfis, na minha opinião, se calhar mais adequados, livres no mercado, nem estavam sobre contrato. Sim, mas não vamos por aí, vamos por aí. Para a escolha. Vamos para a escolha. O José Mourinho, na segunda mão do o Benfica, eu estou-me a rir, é inevitável. Ele já tinha quebrado, ele já ia embora, ele já... Sim, ele, se vês a conferência pré-jogo, ele disparou para todo o lado. Disparou tanto para o diretor desportivo, também... que não lhe deu as opções que ele queria. Sim, também disparou tanto para o plantel, que o plantel não, tinha não era bom o suficiente. E que o outro era... O vice-presidente não sabe quem é que é. Que o outro não sei nada de futebol e por isso é que não é treinador. Ou seja, aquela segunda mão já não contou muito bem. E se vamos à primeira mão, antes do Benfica ter 10 jogadores, o futebol que o Fenerbahçe apresentou foi muito mais interessante do que o do Benfica, e mereceu muito mais o golo do que o do Benfica antes dos 10. Além disso, contra o Benfica, o Bruno Lage estava muito a depositar esperanças num bom jogo de Talisca, e o Talisca não fez um bom jogo, não conseguiu estar ao nível que se calhar que o Mourinho pretendia. E agora vou-te perguntar a ti, não achas que a fazer aquele papel, mesmo a fazer aquele papel, que se calhar não é o papel mais adequado, Pavlidis não seria muito melhor do que o Talisca? Não é muito melhor hoje que o Talisca a fazer tudo, passar fora da área, tentar... É difícil comparar um 3-5-2 para um 4-2-3-1, que é a tática pelo menos que a gente pensa que José Mourinho vai adotar nestes primeiros meses do Benfica, não? E é muito difícil olhares para o Mourinho e não percebes que ele está mais motivado agora do que ele teve na Turquia. Está em Portugal, está no clube que foi o primeiro dele profissional. E ele falou disso, não é? Ele disse, eu não devia ter ido para o Fenerbahçe, mas pronto, a verdade é que foi. A questão é que ele não devia ter ido para o Fenerbahçe e para o Tottenham. Bolsos, não é? Sim. Até a própria Roma, apesar de... É tal analogia das chuteiras. É como agora, tu tens uma namorada, tu acabas com a namorada. Eu vi esta analogia. Lá vem as analogias do Bruno. Não, mas essa analogia não é minha. Só que eu vi esta analogia e achei perfeita. Tens uma namorada, acabas com essa namorada. Não quer estar sozinho, vou estar com a outra. Mas se calhar tiveste com a outra, não tiveste o tempo. Não esperaste pela melhor para ti, não esperaste por uma mulher se calhar mais interessante, percebes? Mas estás a dizer isso porque achas que o Mourinho fez as escolhas erradas de carreira, parado, fase final. Sim, eu acho que o Mourinho devia ter acalmado e ter esperado uma boa oportunidade. Boa oportunidade, por exemplo, no Nápoles, num projeto onde ele fosse um líder e onde ele pudesse contratar jogadores independentemente de ter mais dinheiro ou menos dinheiro. A verdade é que o José Mourinho foi parar ao Fenerbahçe e foi por escolha própria, mas ao mesmo tempo não achas que ele foi lá parar devido ao eu acho que ele tem mais insucesso nas passagens anteriores? Não, eu acho que ele tivesse calma, ele ia ter mais opções. Mesmo, é tal analogia. Eu acho que se ele esperasse, ele em vez de estar com a Mónica ia estar com a Jéssica, que foi o nome da pessoa que fez ele disse isso quando chegou a Portugal, né? Eu sou um futbolaholic, ou seja, sou um viciado em futebol, e a verdade é que o José Mourinho não costuma ficar muito tempo desempregado. Assim que tem um projeto que acha bom, ele costuma assumir. E eu não acredito que tenha sido a única sequer a proposta que ele recebeu. Primeiro a Arábia deve fazer propostas sempre que ele está livre. Deve aparecer um clube. Já não é olhar para o lado desportivo, é olhar para o lado financeiro. Mas a própria Premier League, a própria Série A. Mas pronto, a verdade é que ele agora está no Benfica, que sim, pelo menos em termos de dimensão é maior do que qualquer clube que ele poderia ter ido neste momento, por isso... Eu acho que, a menos que aconteça alguma coisa que me surpreenda muito, eu acho que a longo prazo e médio prazo ele vai fazer do Pavlidis um jogador muito melhor. Porque é verdade aquilo que tu disseste, mas no Tottenham, no 4-2-3-1, num nível completamente diferente. É que nem sequer é comparável. Mas as características de não quer jogar dentro da área, as características são semelhantes, fora, com qualidades diferentes. Não tem nada a ver o chute do Harry Kane com o chute do Pavlidis, o passo do Harry Kane não tem mesmo nada a ver, não é comparável. Mas se pegarmos no perfil, a verdade é que ele melhorou o Harry Kane teve das melhores épocas em termos de números, e eu acho que vai ser assim que o Pavlidis. E não só o Harry Kane, por exemplo, o Lukaku na Roma também teve bons números com o Mourinho, o Tammy Abraham, que foi o primeiro avançado que chegou à Roma, também acho que foi os melhores anos de Tammy Abraham. Só que aí já são avançados mais parecidos com o Ivanovic. Sim, mas eu não estou a ir pelas características, estou a ir pela questão de pelo menos os avançados têm oportunidades para marcar, sejam eles quais forem, não é? O próprio United teve lá o Ibrahimovic já um bocado acabado e fez uma grande época no Manchester United com o Mourinho, por isso eu acho que o Fellaini que jogou a ponta de lança e fez uma boa época e foi no ano em que ganharam a Liga Europa, ou seja, pelo menos eu acho que em servir o avançado José Mourinho entende alguma coisa, e para servir o avançado numa Liga Portuguesa é porque tem que desmontar um bloco baixo primeiro, por isso. Sim, mas é essa a questão, porque o José Mourinho parou aí, estagnou aí.
O José Mourinho serve a ponta de lança, o objetivo dele é servir a ponta de lança dentro da área e acabou. Hoje em dia O futebol os treinadores diferente. de elite não vivem disso, vivem de um médio que chuta muito bem dentro, vivem muito, ok, este tipo de blocos baixos mete aqui no médio, o médio tu chuta fora Sim, da hoje área. em dia às vezes o ponta de lança só Cantos. serve para trazer os defesas e aparece o médio para o Arsenal, por exemplo, faz muito isso. Cantos. E o Queres não marca tantos golos, mas o Merines e esses jogadores assim fartam-se de marcar. Bem, acho que a nossa análise de José Mourinho está feita. Eu estou muito ansioso para ver o que é que vai ser este Benfica com José Mourinho ao comando, principalmente nos jogos grandes. Sim, e a Liga só tem a ganhar. Em termos de marca, é Sim, factual sim. que isto é um bom E o próprio movimento. Benfica, pá, José Mourinho, digam o Marca, que sim. disserem, é Sim, sempre o José Mourinho, não é? Sim, sim, sim. E estou muito ansioso, e vocês também, certamente. Sim. Vamos só, para terminar, fazer aqui uma análise muito rápida mesmo sobre os jogos da Liga Europa que vão ser jogados esta semana. O Porto vai começar a sua campanha na Liga Europa contra o Red Bull Salzburgo fora. Fácil. O que é que vai ser este jogo? Vai ser vitória do Porto fácil? Vai ser uma Uma vitória análise do muito Porto. rápida. Vai ser a vitória do Porto fácil e ele vai aproveitar para gerir alguns. Sim, porque o Porto vai ter aqui um calendário muito complicado agora. O Porto vai jogar com o Rio Ave na sexta-feira, depois vai ter o jogo da Liga Europa, e depois teve aqui um bocado de complicações por causa do calendário do Aroca. E por estar na Liga Europa vai jogar com o Aroca, depois vai ter praticamente 2 dias de descanso para jogar com a Estrela Vermelha, e passar 3 dias recebe o Benfica em casa. Por isso, achas que o Farioli não vai priorizar a Liga Europa? Pelo menos numa fase inicial? Eu acho que Farioli vai gerir o elenco, mas não vai meter 11 suplentes. Ele vai trocar se calhar um Gabriel Veiga e meter um Rodrigo Moura. Se calhar se o William Gomes estiver disponível e o PP também estiver disponível, vai fazendo a gestão. o William Gomes em vez do PP. Mas acho que o Porto vence o jogo com o Salzburgo. Não, eu acho que vence. Eu acho que o mental do Porto, a vontade que o Porto tem é qualquer jogador vai jogar bem, porque estão a jogar tão bem, o coletivo está a jogar tão bem que Marco. é Sim, inevitável. concordo plenamente com o que o Bruno disse. Vai ser um jogo para o Porto ganhar, apesar do Porto estar a sofrer aqui com algumas lesões. Eu acho que até foi ao mercado livre buscar um extremo, mas eu acho que o Porto sim tem um calendário difícil, mas acho que pela excelente forma que tem apresentado, acho que vai ganhar, sim. Vamos ao Braga, que vai receber o Feyenoord. O Braga que está num momento complicado para o campeonato, com derrota em casa para o Gil Vicente, empate fora em Vila do Conde. Depois vai ter um jogo no domingo frente ao Nacional. Pode ser um jogo importante para tentar... Não, frente ao Vitória de Guimarães, é que é, vai a Vitória, ou seja, é o derby domingo, e depois sim recebe o Feyenoord para a Liga Europa. Este jogo contra o Vitória pode ser decisivo, pelo menos em termos anímicos, para a equipa de novo treinador, que acho que é Carlos Vicente, o nome do treinador. Mas vamos nos focar no jogo da Liga Europa. O Braga recebe o Feyenoord, que foi eliminado curiosamente pelo Fenerbahçe de José Mourinho, que tivemos aqui a falar no início do programa. Em casa, vitória para o Braga, empate, vai ser um jogo complicado. Como é que vai ser? Um jogo bastante complicado, porque lá está, o Braga não tem apresentado bons resultados, e o Feyenoord, apesar de ter sido eliminado, até não está... O Feyenoord está em primeiro do campeonato destes 5 jogos, 5 vitórias até agora. Tem agora uma derrota, mas antes dessa derrota sim, tinha 4 vitórias. E sim, teve a derrota do Fenerbahçe, mas sim, tem 4 vitórias. Sim, no campeonato tem 5 vitórias até. O Braga não está em grande forma, joga em casa, mas não será um jogo nada fácil. Não parte como favorito o Braga, jogando em casa? Não, acho que não parte como favorito, e um empate até não seria um mau resultado. Ok, a verdade é que este Feyenoord, com o mesmo treinador no ano passado, veio à luz e deu um baile. Sim. Com todo o respeito, deu um baile ao Bruno Lage e venceu o jogo. Importantes este ano. É verdade, perdeu muitos jogadores importantes, foi buscar outros, inclusivamente aqui ao campeonato português, mas tem dado certo, pelo menos no campeonato são 5 jogos, 5 vitórias, e ali o extremo direito, o Anis Musa, que esteve associado ao Benfica o verão inteiro, está a fazer uma grande temporada. Basicamente, um resumo daqui do arranque da Liga Europa. Aqui os convidados
dão a vitória ao Porto, independentemente de Sim. se vai haver gestão ou não, e dão aqui não disseram bem o que é que, Não, é que o qual é Braga que ia precisa ser o melhorar em resultado, tudo. O Braga mas, precisa melhorar em tudo. O mas Braga, não estão confiantes. o Braga conseguiu ganhar aqueles primeiros jogos, foi contra equipas, o calendário ajudou, foi contra equipas que não. E para terminar, sobre este novo Braga, o que é que falta? É o treinador? São as ideias? O que é que falta, Bruno? Carlos Carvalhal. Salvador, Carlos Carvalhal. Não, o que é que falta? Falta tempo. Darias tempo a... Mesmo, por exemplo, que o Braga faça uma época que acabe em 7º lugar. Não. É impensável Não pode- para o é impensável Braga. para o E para o investimento que foi feito, é verdade. Mas eu acho que chegar ali metade da época eles vão voltar ao 4º lugar. Achas? Acho. Mas é um bocado estranho. Tem que lá está. Quem está dentro da estrutura tem que parar um bocado e ver mais treinos e perceber mais o que é que há para acontecer. Porque o Braga tem excelentes jogadores. Gosto muito de Paulo Vítor, gosto muito de Torgeles, gosto muito de Salazar, adoro o Leonardo Lelo, adoro o homem. Vítor Gomes, muito bom à ala. Mas pronto, os defesas centrais pecam muito. Sim, os defesas centrais de novo grande investimento. E é um Braga com um novo treinador que tem umas ideias um bocado ortodoxas. Dos jogos que eu vejo, o Braga insiste muito pelo jogo por dentro e no campeonato as equipas jogam fechadas, é complicado, não é? E ele joga muito por dentro e parece que esse por dentro tira o destaque aos pontas de lança. É estranho. Sim. Os pontas de lança perderam um impacto no Perderam jogo do o Braga. Muito bem, acho que o episódio está feito. Falámos do desaire do Benfica frente ao Karabakh, falámos do que vai ser os próximos jogos do Benfica, já com José Mourinho ao comando. O Special One está de volta ao nosso campeonato e é uma casa onde lançou a sua carreira, e ainda tivemos aqui um bocadinho de tempo para falar dos jogos da Liga Europa, do Porto e do Braga. Comigo é tudo, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Não falámos do Zé Faria. Não falámos de José Faria, mas... Não, mas o Estrela, queria apenas dizer aqui, porque é mais, fica gravado. Muito rápido. O Estrela Amadora vai buscar o treinador do Belenenses. O treinador do Belenenses é um grande treinador. E vai ali ver a conferência, o Estrela Amadora. Não, mas vai fazer uma grande época. É muito bom, tu vais ficar fã dele. Vou ficar surpreendido. Eu vi futebol presencial dele e fiquei encantado. E será que vou ter tempo para ver os jogos do Estrela da Amadora? Não, mas vais começar a ver eles a ganhar, vais começar a ver os highlights. Espera aí, os três centrais jogam abertos. Espera aí, que é isto? Espero bem que o Estrela me impressione e impressione todos os adeptos da Reboleira. Para a Liga. Marco, mais alguma coisa para terminar? Deixa-me só fazer das palavras de Rui Borges as minhas. Rui Borges disse em conferência de imprensa que será uma honra ter um treinador como José Mourinho, com o calibre de José Mourinho na nossa liga, e eu acho que sim, será uma honra ter José Mourinho a jogar no nosso campeonato, a treinar no nosso campeonato, e teremos sempre atentos ao que o treinador do Benfica agora vai fazer. Boa sorte para José Mourinho, boa sorte para todos os outros treinadores, incluindo o Rui Borges, Fariol e etc. Queres dizer mais alguma coisa para terminar? Viva o Atlético! Tinha que fazer aqui o espaço para o seu Atlético. Muito bem, malta, comigo é tudo. Deixem o like, partilhem, porque a gente tem feito este choradinho e até tem resultado. Temos tido números bastante bons. Sigam-nos nas nossas redes sociais, que a gente tem publicado vários conteúdos interessantes. Estejam atentos, comigo é tudo e fiquem até uma próxima. Tchau.